Acompanhe a história do bebê que nasceu sem cérebro. Porém, 3 anos depois, exames médicos revelaram um milagre. Ser abençoado com um filho é uma das maiores alegrias que um casal pode experimentar. Nada se compara à emoção de receber um novo membro na família, um laço de seu próprio sangue. A chegada de um bebê alegra não apenas os pais, mas toda a família, que se prepara para amar e cuidar desse novo integrante. Embora isso traga responsabilidades, com o tempo tudo se ajusta e uma nova jornada começa. Afinal, cada criança é um novo começo. Infelizmente, para alguns casais, essa alegria pode ser efêmera. Junto à expectativa do nascimento, há incertezas. Uma delas é a possibilidade de o bebê desenvolver uma condição limitante ainda no útero ou de enfrentar sequelas de uma doença que a mãe possa ter contraído. Em tais situações, o recém-nascido pode ter dificuldades de sobrevivência imediatas ou até mesmo antes de nascer. Noah, de 5 anos, enfrentou um destino assim. Noah Wall nasceu com um problema médico muito sério. Quando Shelley, sua mãe, estava com apenas 3 meses de gestação, descobriu-se que Noah havia desenvolvido uma condição potencialmente fatal chamada espinha bífida. Essa condição afeta a medula espinhal, impedindo-a de se desenvolver corretamente enquanto a criança está no útero. A espinha bífida é um defeito de nascimento em que a coluna vertebral do feto não se forma adequadamente. Em alguns casos, a medula espinhal e os nervos relacionados são afetados. Isso pode não apresentar sintomas ou pode causar problemas de longo prazo, como dificuldades para andar e realizar funções fisiológicas básicas. Assim que a condição de Noah foi identificada, os médicos ficaram extremamente preocupados, especialmente quanto à sobrevivência do feto. Durante a segunda metade da gravidez, tanto Noah quanto Shelley receberam cuidados intensivos. O crescimento e progresso de Noah foram rigorosamente monitorados. Ao invés de apenas uma consulta mensal com a obstetra, Shelley passou a visitar especialistas a cada 15 dias, ansiosa e preocupada com o bem-estar de seu bebê. A notícia foi um duro golpe para os pais de Noah. Já estavam angustiados com o diagnóstico anterior, e esse novo revelou-se ainda mais devastador, pois entendiam as implicações para o caso de Noah. A hidrocefalia pode causar atrasos na fala e no desenvolvimento, e esse efeito seria potencializado devido à espinha bífida de Noah. Tudo que restava aos pais era pedir misericórdia divina e orar para que Deus orientasse os médicos nas etapas que viriam. A equipe médica alertou Shelley de que, devido à hidrocefalia, cerca de 98% do cérebro de Noah estava danificado. Diante deste novo diagnóstico, aconselharam o casal a se preparar para o pior. Finalmente, Noah nasceu. E, conforme previsto, sua cabeça era significativamente maior do que a de um recém-nascido típico. Ele vivia com apenas cerca de 2% de seu cérebro funcional. Além disso, o pequeno também foi diagnosticado com uma deficiência cromossômica específica, somando-se aos outros 2 diagnósticos já identificados. O tamanho e formato da cabeça de Noah eram consequências do fluido acumulado em seu cérebro, que causou danos a seus tecidos cerebrais. No entanto, os médicos mantiveram a esperança. Eles perceberam que os pais de Noah estavam desesperados por apoio e por outras perspectivas. Logo após o nascimento de Noah, especialistas realizaram uma série de testes para confirmar ou refutar seus piores temores. Infelizmente, os resultados confirmaram suas preocupações. O casal ficou devastado, sentindo-se sem alternativas e pressionados pelo tempo. Suas preocupações não eram apenas sobre o futuro de Noah, mas também sobre sua capacidade de atender às necessidades dele. Afinal, tinham se preparado para um bebê com necessidades típicas, não especiais,
Eles enfrentavam a síndrome do impostor, desejando apenas ser suficientes para seu pequeno. Como se as preocupações em relação a Noah não fossem suficientes, também temiam não conseguir arcar com as despesas médicas crescentes desde que Shelley engravidou. Independentemente das adversidades, eles se mantiveram resilientes, acreditando que de alguma forma as coisas mudariam a seu favor. Mesmo diante das probabilidades contrárias, compreendiam que a vida é repleta de reviravoltas. Então, após inúmeros desafios e incessantes orações, surgiu um lampejo de esperança. Com a ajuda de fisioterapias, treinamentos e o incansável esforço de seus pais para estimular seu desenvolvimento cognitivo, Noah gradualmente começou a apresentar progressos. Os médicos, inicialmente, haviam previsto que ele não sobreviveria além de seu primeiro ano. Mas Noah mostrou-se um verdadeiro guerreiro e seus pais estavam determinados a ajudá-lo a alcançar seu potencial máximo. O bebê, que uma vez teve sua perspectiva de vida questionada, mostrou que todos estavam errados e perseverou. Ainda que o progresso fosse resultado do trabalho árduo de seus pais, eles viam em Noah um verdadeiro milagre. Era como se ele tivesse sido abençoado com uma segunda chance. Os relatórios médicos de Noah mostraram que seu cérebro começou a crescer de forma significativa, apesar dos danos causados pela sua condição durante a gestação. Embora o progresso tenha sido gradual, foi suficiente para permitir que ele sobrevivesse e apresentasse características de um desenvolvimento típico. Noah passou a executar atividades comuns a uma criança, como rir, falar e sinalizar. Shelley e seu marido ficaram maravilhados. Era difícil acreditar. Quando parecia que toda a esperança estava perdida, a cada novo dia e interação com Noah, ela renascia. O casal estava admirado ao ver seu filho desafiar todas as expectativas. Eles acreditavam que isso era resultado de sua fé inabalável e do incansável empenho em prol do filho. Em uma entrevista a um canal de televisão local, eles disseram: "Quando a especialista responsável pelo desenvolvimento de Noah nos informou sobre sua evolução, ela estava visivelmente emocionada, até chegou a chorar. Ela nunca tinha visto um progresso tão notável. Eles ainda não compreendem completamente o porquê, mas Noah servirá de estudo para médicos residentes e neurologistas. É algo quase milagroso." Condições em bebês durante a gestação não são raras. Podem surgir por diversas causas, seja por algum trauma físico ou pela presença de algum agente patogênico. Vários outros fatores também podem contribuir para tais complicações. Apesar de Shelley não ter histórico de consumo de cigarros ou álcool, especula-se que a idade avançada ou uma possível carência nutricional durante a gravidez possam ter sido determinantes. Noah teve uma infância desafiadora, mas com o apoio incansável de seus pais e profissionais, ele conquistou o que muitos consideram uma vida saudável. Atualmente, com 5 anos, Noah já superou muitas expectativas médicas. Ainda que enfrente desafios decorrentes de suas condições iniciais, ele vive plenamente. Depois de passar por cirurgias e tratamentos para corrigir sua espinha bífida, houve uma notável melhora na funcionalidade de suas pernas e pelvis. Seus pais estão otimistas de que, em breve, ele conseguirá caminhar por conta própria. Noah pode ainda depender de auxílio para se movimentar, mas sua capacidade cognitiva é impressionante. Ele já consegue contar até 10, falar e escrever algumas palavras. Em breve, iniciará sua trajetória escolar, expandindo ainda mais suas habilidades. Desejamos a esse jovem lutador todo o sucesso e felicidade no mundo. É por casos como o de Noah que nunca devemos desistir e sempre tentar auxiliar ao máximo aqueles que precisam de nós.
Que história incrível! O que você achou dela? Conta pra gente aqui nos comentários. Você gostou do vídeo? Se sim, então deixe seu like e continue no nosso canal assistindo a um desses 2 vídeos sugeridos que aparecem na sua tela. Eu te espero por aqui. Até mais!